Eu lembro com muito carinho os lugares que eu fui. Eram lugares apenas em que eu sabia que eu ia encontrar amigos. Ai, vamos para uma boate gay. Boate gay? Você não sabe aonde tem? Eu falei, não. Ela, vamos de táxi, que os taxistas sabem tudo. O Daí a gente etarismo é pegou uma um coisa táxi e foi, o séria. taxista E o nos que deixou. acontece? Ele é agravado na situação do gay. Aquela noite, O gay velho. nós éramos as estrelas. Glamurosas, poderosas, belíssimas, muito cabelo, laque, laque, maquiagem. Quando eu esgotei tudo e vi que não nada vai surtir efeito mesmo, porque é isso que é o que eu sou. Aí me deu uma coragem muito grande. Porque assim, eu fui... A gente não vive numa sociedade que compreende a experiência, né, as experiências LGBT, né, nos seus múltiplos. Eu conheci a primeira boate, chamava-se Marrakech, né? Você entrava num castelinho, que hoje tem um prédio, e era assim, com coquetel, né? Todos arrumadíssimos, todos. Como isso é bom, guri, sabe? Sentir o coração tum-tum, tum-tum, né? Sentir a alma tum-tum, tum-tum, sentir aquele frio na nuca, entende? Quando você vê uma pessoa que você... Eu acho que eu percebia meu desejo, mas eu não conseguia reconhecer que era um desejo por uma mulher. Mas, assim, era assim, nossa, que linda essa cantora, que legal, olha como ela é bonita, olha como ela canta bem. Era uma coisa mais ou menos assim. Passado um pouquinho, eu já também tive a experiência de conhecer uma pessoa que tinha uma abertura, e aí eu reconheci. Mas me assustei muito nesse primeiro contato, esse primeiro beijo. Eu fiquei muito assustada de me ver revelada para mim mesma que aquilo que eu sentia era um desejo dessa natureza. Foi na adolescência. Os primeiros contatos sexuais que eu tive foram com pessoas próximas, mas eu ainda tinha na minha cabeça que aquilo era só uma fase de descoberta, né? De reconhecimento das coisas. Só que essa fase nunca passou. Tive namoradas e tal, mas chegou um momento em que eu tive que me enxergar realmente como eu era, né? E qual era a minha orientação sexual, né? Isso foi com uns 19 anos, mais ou menos, que eu enfrentei essa resposta, essa verdade, né? Eu realmente me achava o único, porque eu me considerava uma coisa diferente de outros gays que eu conhecia, porque eu não sou exatamente padrão, também não sou o mais discreto. Eu sei que eu tenho um componente de feminilidade muito grande, e eu gostava muito de explorar uma coisa andrógena também, em termos de imagem pessoal, eu gostava. Por isso, durante muito tempo, eu cresci me achando uma figura, assim, praticamente um unicórnio. Uma figura encantada e única. E não era, né? Nunca fui. Mas demorou para cair a ficha. Eu me descobri trans lá em Canoinhas. Mas eu era uma criança. E eu não sabia o que era. Eu não sabia por que eu era diferente. As crianças diziam, viadinho, viadinho. E eu achava que aquilo era alguma coisa, mas eu não entendia que aquilo era uma ofensa. Aos 13 anos de idade, os meus pais... O meu pai, na verdade, né? Minha mãe não. Mas o meu pai falou, não quero mais ele aqui. Eu não quero mais isso. Ou ele sai daqui ou eu mato ele. E aí a minha mãe aceitou que eu fosse embora aos 13 anos de idade. Por sorte, um puteiro me recebeu. Eu fui trabalhar de cozinheira numa zona. Porque senão eu ia... Não sei o que ia acontecer da minha vida. Eu sou de uma geração onde é tudo muito proibido, né? Onde falar da homossexualidade não era possível dentro de casa.
havia aquela coisa esquisita que a gente tinha de o que está acontecendo comigo, aquele vizinho, aquele menino que a gente olhava, achava bonito. O medo era algo que era muito grande, inclusive de sair da escola, do portão, porque você poderia ser pego, você poderia apanhar. E eu não podia contar para o pai, não podia contar para a mãe, porque tinha alguma coisa de será que sou eu que estou provocando isso, né? No início dos anos 90, era quase impossível você ver duas pessoas vivendo uma cena de afetividade ou homoafetividade em público. Uma vez eu fui deixar minha mulher em casa e daí dei um beijinho nela. Aí tava passando um cara, o cara começou a esmurrar o carro e sai daqui, suas lésbicas. Foi bem ruim, assim. Aí eu liguei o carro e saí dali, né? Senão o cara ia ficar dando chute e falando coisas de baixo calão. Mas foi muito ruim, assim. Foi uma coisa que o meu coração bateu na boca, assim, sabe? De medo mesmo. Tive medo. Tivemos, né? Nós duas. Tudo o que tinha na mídia, ou mesmo no dia a dia, na imprensa, que tratasse de gays, de homens homossexuais, era terrível. Eram as pessoas assassinadas, eram as pessoas que pegavam e passavam HIV, imagina, né? Uma desinformação total. De repente, encontrou num bar comum, né? Começa a paquerar alguém, a pessoa corresponde ou não corresponde, ou olha por curiosidade, e de repente a pessoa levanta da mesa e vem dar um murro na cara. Esse era o risco que você tinha, né? Num ambiente que não fosse específico, né? E aí na sauna, nos bares, nas boates, esse risco não existia. Então essa coisa do gueto te proteger um pouco, né? Eu, por exemplo, vejo muitas jovens, né? Já vejo que são homossexuais, são lésbicas, são homo. E então, assim, tá muito mais livre. Isso é legal, eu acho. Essa liberdade que tem hoje que não tinha na minha época, né? Então a gente foi travado com isso. Não podia fazer nada. Podia olhar para o lado que, meu Deus, né? Ou assim, o medo também de encontrar um pai ou um colega do teu pai ou da tua mãe, você saindo de uma boate gay. A palavra liberdade, eu acho que ela é muito importante nesse contexto, que parece uma coisa meio paradoxal, né? E né? Porque você está dentro de um gueto, então você tem que estar num lugar fechado para experimentar essa liberdade. Então é dentro de um ambiente restrito e mais contraditório ainda, na maioria dos casos, um lugar que você tem que pagar para entrar, né? Ou para sair. Tinha 17 para 18 anos. E, eu não sei, eu tive uma nota baixa na escola. E meus pais eram assim, olha, você tem que conhecer o portão da rua. A rua será uma escola para você. E eu fui para a rua, né? Tô descendo, né? Tô vindo do Jardim Social e já passei ali no castelinho do Marrakech. Vi aquele, né, fervo todo e tinha um gênero moreno, magrinho, sabe? Bem diferente, de cabelo preto, franja, e tinha um risco de lápis assim no olho, né? Magrinho. E disse assim, escute, você vê aquele cara que faz a rádio? O nome é Nene Messi? Eu falei, eu estou aqui na esquina porque eu atendo meus clientes e vou para a boate. É uma boate? É Marrakech. Então, deixa eu terminar meu trabalho e vou te apresentar para a Baixa, para a dona da boate. E nessa de apresentar, eu acabei entrando, né? Eu conheci essa menina de Porto Alegre, foi num desfile de moda, e na casa de uma outra amiga, à tarde e tal. E daí, acho que ela muito meio alopradinha, não sei, vou morar em Curitiba, e blá, 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 e veio. Bom, a gente inventou lá uma ou duas festas, né? Vendia-se convite e tal, planejava-se, mas acabou tendo a ideia de se fazer o Marrakech, né? Eu confesso, a ideia do Marrakech não é minha, é dela. Fui tentar uma outra modalidade de vida,
E foi muito divertido, né? Nossa, foi divertido demais, entende? Foi uma experiência de vida maravilhosa que nós começamos a aglutinar a fauna. Eu acho que começou a acontecer ali por 75, alguma coisa assim, entende? Depois veio, né, um outro evento esporádico e depois veio o Marrakech. Então foi tudo em torno aí de uns 3 anos. Inaugurou-se o Marrakech, né? Foi hilariante, foi muito bem divulgado, né? Era alguma coisa assim, uma noite no Oriente, vulgarmente chamando reunião de donos de petróleo, tá? Era a caráter ou fantasia, né? Então surgiram black ties, smoking, túnicas, e chegou-se até, entende? Porque você sabe que a imaginação dos meninos não tem limite, né? Arrumaram uma liteira e carregaram um deles, que eu não lembro se era Ney Souza, se era Feliciano, se era Zé Ariel, eu não lembro qual deles que era o Sheik, entende? E chegaram no Marrakech carregando essa liteira. Fazia uma simulação de coquetel, você pagava uma entrada, uma taxinha, tinha o barco, o garçom, Só que daí você passava pela cozinha, ia para a lavanderia, tinha uma escada, um terreno assim, íngreme, sabe? Eu baixava, e embaixo tinha o sótão, que o sótão era a boate. Então, nossa, eu falei assim, gente, tudo aquilo começou a me encantar, me despertar um conhecimento, entender. O Marrakech explodiu de uma forma que eu cheguei a entrar em São Paulo, no Ferros, e não me cobrarem. Entende? Não me cobrarem. E no Flowers, em Porto Alegre, a mesma coisa, né? De repente alguém dizia, olha, essa é a baixinha do Marrakech de Curitiba. Rita Lee nunca foi, Bethânia nunca foi. Não sei porquê, não sei se não convidaram, ou, né? Mas o Ney Matogrosso, sim. E para nós era um ícone, né? O cara era o cara, né? Bandido, bandido, coração, nossa. Eu acho que ele veio fazer um show, se não me engano, no Círculo Militar. E alguém carregou ele para o Marrakech, mas foi avisado com antecedência que era o aniversário dele e tal, papapá, papapá. E daí eu convidei algumas pessoas também, e daí foi feito esse aniversário. E ele é muito tímido, do que eu lembro. Eu até conversei bastantinho com ele, porque daí todo mundo ali, bababá, bababá, e ele num cantinho. Sem brincadeira, num cantinho. Eu falei, não, vou fazer o cerimonial, né? Se o cara não quer falar, tudo bem. Eu fico quieta, mas eu fico do lado. Estou fazendo figura, entende? Mas não, conversamos, batemos um papinho, não lembro o que se falou, né? Mas ele ficou até o final da festa. E principalmente com o Gerson Egias, que já faleceu, ele era biólogo, acabou sendo biólogo, o apelido dele era Magro, porque ele era muito magro. Fiquei morando com o Gerson, a mãe dele, perto de um apartamento ali perto do Couto Pereira, há um bom tempo até eu me fixar, arrumar um emprego. Aí nós fomos o Celso Bar, ficava na Trajano Reis, era divertidíssimo. O Celso, como ele fazia teatro, era muito divertido. Ele criava assim, o troféu não sei das quantas, né? A bonita, a feia, sabe? E fazia uns troféus muito engraçados, sabe? De abóbora, de pepino, de frutas, enfim. Eu, inclusive, recebi o pepino de ouro. Foi muito engraçado. A Tunica e o Augusto, que eram os porteiros, né? E essa seleção, né, do que se cobrava e tal, era o bel prazer deles, né? Quando eles viam determinada pessoa ou grupo que eles achavam que não era adequado, entende?
Eles simplesmente jogavam uma importância lá em cima e as pessoas acabavam desistindo, mesmo porque era um ambiente para nós, né? Mas teve um caso, uma ocasião, de um casal, que já era assim de meia idade, e o Augusto fez um sinal para mim, como quem diz, quem são? Né? O cara estava de smoking, ela com estola na época e tal, e daí eu fiz assim, como quem diz, joga um preço lá em cima e tal. E realmente ele jogou, eu diria hoje, digamos que o ingresso, a consumação com 2 drinks dentro do Marrakech fosse de R$150, uma hipótese. E ele jogou 750 por pessoa. E o casal pagou. Pagou e entrou. E era o que nós não queríamos, porque a gente não sabia quem era, sabe? E vai que, e sei lá. E começou a me dar remorso. E daí eu me aproximei, boa noite, boa noite. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. A nossa consumação não é o que se cobrou de vocês. O rapaz não se enganou. É que a gente faz isso porque a gente não quer que determinadas pessoas entrem. A nossa consumação é 150, com direito a 2 ou 3 drinks, não lembro na época. E daí eu falei, eu vou devolver o dinheiro de vocês. E daí eles, não, de jeito nenhum. Nós estamos nos divertindo, isso aqui é maravilhoso, nós vamos voltar. Eu disse, tá, então quando vocês voltarem, a gente não cobra o ingresso, tá bom? Vocês têm entrada livre. Né? E não quiseram o dinheiro de devolução e ficaram quase até arraiando o dia, né? O casalzinho sentadinho, bonitinho ali de velhinhos, e rindo e brincando, e sabe? A diferença é essa. A Marrakech foi um glamour, o Celso Filho já foi assim, uma coisa, sabe, que foi uma inserção, uma condução para outros personagens públicos, né? Porque você tinha acesso a escritores que ali se libertavam naquele espaço. De espaços foram esses, depois vieram outros espaços, né? Época era o nome de uma boate para entendidos e entendidas, e era assim mesmo que se falava naquele tempo, inaugurada em Curitiba no ano de 1981. Na verdade, ao que parece, começou como La Belle Époque, através de uma sociedade que não prosperou entre o ator e bailarino José Celso Filho, conhecido como Tia Cissa, e o empresário da noite, José Carneiro. Este primeiro Época ficava na Avenida 7 de Setembro, e esse local, em particular, é importante porque a casa foi reinaugurada em outros endereços posteriormente, mas o que me interessa aqui é esse primeiro endereço que, de fato, eu frequentei. Infelizmente, não encontrei quase nenhum registro documental a respeito, o que é realmente uma pena, já que, como se dizia, o Época era um super babado forte. Nós fomos assistir um show no barzinho, no Celsus Bar. Conhecemos Celsus, que era um artista já de uma certa idade, e resolvemos investir no Celso Filho, artista. A gente procurou um local e apareceu um restaurante muito especial que se chamava Clécio de Assis, que era da elite de Curitiba, e ali nós abrimos o Café Concerto La Belle Époque, que era um teatro de revista, dirigido pelo Celso Filho. E o Celso ficou com a gente 1 ano. E então a gente optou por fechar as portas e fazer uma obra grande, transformar toda em uma discoteca e permanecer com o mundo gay.
Então, a gente... Que era o mundo dos entendidos. Né? Dos entendidos. E assim nasceu o Época. Dificilmente a gente ia sozinho, principalmente no sábado, né? Dificilmente você chegava lá sozinho. Então, normalmente você chegava já com um grupo de amigos, né? A gente se encontrava antes na casa de alguém, geralmente na casa do Bia, que depois virou o barman do bar, né? Daí a gente ia lá, tomava levava umas cervejinhas e tal, já ia tomando e tal, e íamos, felizes e contentes. Todo mundo escolhia as roupas que usar, se vestia, se montava, que a gente dizia, né? Se maquiava, emprestava coisas, aí saímos em bando. Era bem 80 isso, assim. A nossa turma saía e encontrava com outras, aí era uma espécie de competição para ver quem estava com o último grito da moda, quem estava mais por dentro do que estava acontecendo, quem tinha o último disco que tinha sido lançado. Quando eu fui pela primeira vez a uma boate, que foi La Belle Époque, em 1983, em setembro de 83, eu fui com um grupo de colegas do curso de psicologia, vamos, eu fervendo, né? Vamos lá, eu incentivando tudo. Na hora que entrou, eu vi 2 homens se beijando, queria vir aí embora. Aí falava, não foi você que quis vir? Aí me jogaram lá para dentro. E eu falei, gente, tem 2 homens se beijando por dentro, assim, que inveja, como eu queria fazer o mesmo, né? Então era algo assim que parecia, opa, eu acho que eu conhecia a fábrica de chocolate, né? Eu acho que a fabulosa fábrica de chocolate existe em algum lugar nesse mundo. E volta e meia, depois daquele primeiro contato, era pegar carro, era passar na frente, era ficar ali no escuro. E você conseguia encontrar a tua turma, no caso eu, um homem gay, queria encontrar outros homens gays para sociabilizar, para se divertir, eram poucos os locais que tinham. Essa coisa de noite, principalmente aqui em Curitiba, bar, boate, nem precisava ser exatamente a boate gay, mas existia um preconceito contra a vida noturna. Quem trabalhasse em noite ou era viado, travesti, ou drogado, ou marginal. Não tinha muita escapatória, sabe? Eu cresci aqui, morei em Porto Alegre, morei no Rio de Janeiro, que foram locais que eu tive mais acesso a essa cultura da noite. E quando eu voltava aqui para Curitiba, eu sentia falta disso. Eu falei, mas aonde que eu vou encontrar as pessoas mais arejadas, né? Praticamente não existia. Existia um local ou outro, assim. Então, o primeiro lugar, a primeira vez que eu entrei foi na Época, que já se chamava La Belle Époque antes, né? Eu fui com uma prima minha que morava em Nova York, daí a gente pegou um táxi e foi, e o taxista nos deixou no La Belle Époque. Foi assim que eu entrei, primeira vez numa boate. Eu era menor ainda, mas aí minha prima me maquiou e tal, para ficar com cara de mais velha, pra gente poder entrar, né? Porque naquela época não tinha esse negócio de documento e tal, não era mais ameno essa coisa, assim, né? Mas para mim foi assim, meu Deus, eu parecia que eu estava no Olimpo. Todo mundo dava desculpa para ir na Época. Eu vou lá para ver meu filho que está aí, ou eu vou procurar o namorado da minha filha. E, na realidade não era bem isso, né? E os artistas todos, até Henriqueta Brieba, todos estavam em Curitiba, estavam na minha casa. Eu tinha um amigo aqui que também é ator, e que a gente ia junto, que ele estava meio se descobrindo também, né? E tinha um negócio chamado olho de príbio, que é um olho que você faz assim, aumenta o seu olho dentro do teatro, como maquiagem do teatro antigo, que o olho fica grande, aí você faz uma coisa assim. E aí ele falou, por que você não faz o seu olho de príbio? Era uma coisa meio maluca, né? Você fazer um olho de príbio numa boate, não faz o menor sentido. Mas eu tinha 18 anos, sei lá, 19, não sei, eu resolvi fazer um olho de príbio. E era tipo assim, uma quinta-feira, só que era o dia que eu podia ir, porque não sei o que. E a gente resolveu que a gente queria ir, tanta gente fez que a gente foi. E aí era muito engraçado, porque a gente chegou lá, tipo, 10 horas da noite, e eu com o olho de príbio, só tinha eu, ele, acho que a moça que tocava o violão,
a pessoa que atendia o bar, porque não tinha mais ninguém, era tipo, imagina uma quinta-feira, sei lá, não sei se era quarta ou quinta, em Curitiba, num dia chuvoso. Não sei como, mas meu marido era português, né? Então ele trazia música e conhecia vários comandantes da Eu viajava FAP todo ano. que trazia do mundo todo. Nós lançávamos a música. O som, tinha um rapaz, não sei se ainda está no Guaíra, que era o Cezinha Cesarte, era o nome artístico dele, que era o sonoplasta do Guaíra, que levava, entende, na época, picape e caixa de som e tal, para o Marrakech. E outra coisa que o Cezinha fazia também, ele denominava mixagem ao vivo. Esse era o termo. Hoje se fala DJ. Mas veio a se falar DJ quase 30 anos depois, guri, né? Por quê? Porque ele ficava ali, né? Na época chamava-se picape, 2, 3 picapes com disco, e ainda era aquele gravador com 2 rolos assim enormes, né? E quando ele via que o povo meio que saía da pista e começava meio a sentar, ele já lascava-lhe um som bombástico assim, que todo mundo já levantava e ia de novo para a galera. Quando chegava na pista, eram degraus, parecia a arena de gladiadores. Né? Você tinha 3, 4 degraus contornando, assim como se fosse uma ferradura, um U. E aí você já via do outro lado também, tinham colunas, a pista do meio, com muitas luzes coloridas. Ao fundo, outro balcão de bebidas. Aqui, o palco do DJ, que era aberto. E indo reto aqui para o lado, porque você podia ir, né, contornando, indo reto você ia para o banheiro masculino, que tinha algo assim para proteger a entrada, e do lado lá o feminino. Nesse daqui eu peguei um namorado meu pegando outro e dei uma surra de jaqueta. Então era engraçado que assim, né, aquelas que acabavam de chegar ficavam dançando lá em cima, tipo, eles falavam que era a galeria. Nossa, eu sou difícil, eu fico lá em cima, no 3º grau. Não rolou nada nos 10 primeiros minutos, 10 pro segundo, vou ver se alguém encontra. E assim, até chegar na pista de baixo. Quando chegar na pista de baixo, entregava para Deus. Quando eu fui conhecer o Época, que era na 7 de setembro, eu me produzi todo para ir, porque moda era uma coisa muito importante para mim, no meu comportamento, na minha forma de me expressar. Então, era o auge do New Romantic, New Wave. Eu comprei uma blusa branca de jabô. Jabô é um babado, assim. E ela era branca mesmo, assim. E o lugar todo era com luz, aquela luz... que tudo que era branco ficava neon, assim, gritava, né? Provavelmente algum frequentador não gostou, achou que eu estava produzido demais e me passaram dejetos do banheiro nas minhas costas, então na minha camisa branca, sem que eu notasse, porque eu estava meio entretido ali com aquele espaço novo, meio nervoso, meio encantado. E comecei a sentir um cheiro ruim. Quando eu fui no banheiro, tinham passado bosta em todas as minhas costas. E eu não tive o que fazer, daí eu fui para casa, né? Essa foi minha primeira experiência em boate gay aqui em Curitiba. Olha, tem uma história assim que foi muito engraçada, que eu nunca esqueci na minha vida. Que assim, naquela época tinha algumas batidas policiais, assim, né? Que davam em boates, em bares e tal, tipo mão na parede, acende luz, apaga o som, desliga tudo. E aí, nesse dia que chegou a batida policial lá, foi muito engraçado, porque aí acenderam todas as luzes da boate, aí você fica assim, né? Vendo a cara real das pessoas, né? Aquela coisa. Aí os policiais entraram, assim, dentro tal, do lugar. Aí um policial disse... Agora, mulheres para um lado e homens para o outro. Aí todo mundo, foi todos para o mesmo canto. Foi muito engraçado aquilo, eu ri demais, foi assim, a cena muito hilária. E aí os policiais ficaram olhando assim, sem saber o que fazer, foi todo mundo para o mesmo lugar, e as bichas, vamos para lá, as mulheres. Foi muito engraçado. Eu lembro uma vez, teve o carnaval, convidando todos para ir fantasiados. E eu fui de egípcio. E eu fui de egípcio. Não tinha mais ninguém fantasiado.
Era só eu, nunca passei tanta vergonha, eu de saiote, maquiado, um turbante listrado na cabeça, uma fantasia que meu irmão tinha feito. Não peguei ninguém, claro. Só bebi, voltei pra casa bêbado, era um egípcio trançando as pernas, voltando pra casa. Que mico. Mas foi divertido. Eu e minhas amigas, na época, a gente montou uma banda chamada Saída de Emergência, que era só mulheres. Essa aqui é Marta Costa, era a vocalista, tinha uma voz parecida com a da Paula Toller, né, para ter uma referência. Daniela Braga era a nossa guitarrista, tocava muito bem. A Soninha, que é a, né, idealizadora do nome da banda e tal. E eu, que era baterista, né, Giovana. E a gente também tocava músicas autorais e a gente também fazia cover, né? Tocava muita coisa do Lobão na época, do Cazuza, né, da própria Marina Lima, né, que nós todas éramos apaixonadas por Marina Lima, né? Daí a gente começou a tocar aí no circuito, né, de Curitiba, das boates gays e tal. Até tem algumas fotos aqui, né, nossa, da banda da época, que a gente tocou num bar gay chamado Rios Club, que era, assim, bastante agitado, né, e bastante movimentado para a época, né. Era uma boate mais simples, uma boate mais, em termos de frequência, as pessoas mais pobres, na verdade. Mas havia havia um hábito de você frequentar o Época e num determinado momento da noite você descia para Rios Clube. A gente ia a pé, né? Então, assim, a gente primeiro entrava na época. Às vezes não estava legal na época. A gente entrava, ai, tal, ó, vamos sair. E a gente já ia na Rios. Então, saía de uma, já entrava na outra a pé. Meia quadra ali já estava. Tinha uma promoter lá da boate, que era a Elisiane, que fazia shows e ela cantava. Não só ela, mas ela terminava o show sempre cantando as músicas do Fábio Júnior. Ela se fez parecer com o Fábio Júnior. E aí ela encerrava o show, e daí o pessoal saía do Época na hora do show e ia para Rios Clube. E muitas vezes, terminado o show, voltavam para o Época. O baile operário era uma coisa normal o ano todo. Mas quando chegava o carnaval, na época, primeiro chamavam o baile dos enxutos. E era um baile assim onde elas se expunham belíssimas, sempre uma mais linda que a outra. E sem medo de ser agredida. O curioso de tudo isso que os jurados eram autoridades, personalidades, ministros, governadores, senadores, que vinham para a comissão julgadora deste famoso concurso aqui no estado do Paraná. E era interessante que essas autoridades, esses homens, traziam as esposas. As esposas usavam aquela máscara, uma máscara, ela só aqui, entende? Com a intenção de não ser reconhecida. Assim, naquele dia, usavam máscaras, assim, os jurados, principalmente as mulheres que vinham acompanhando os maridos ou algumas juradas. Eu observava ali, desfilavam a cada ano no carnaval de 35 a 50 travestis na passarela do Operário aqui em Curitiba. Prefeito, vereador, sabe, pessoas de estirpe na sociedade, como não queriam ser reconhecidos, eles botavam uma máscara, usavam esse artifício e iam lá para assistir. O baile do Operário era maravilhoso, era estupendo. Era assim, o único dia do ano em que nós éramos as verdadeiras estrelas. Que a gente,
alcançava o ápice da situação. Que a gente se produzia, ficava linda, maravilhosa, e todo mundo aplaudia e gritava. E, sabe, nossa, era maravilhoso. Era muita festa, era muito chique, muito. Naquela noite. Na outra noite, já voltava tudo no ritmo normal. Veja que esse trabalho, especificamente o meu trabalho no Baile dos Enxutos, que mais tarde se transformou no Gala Gay, aqui da capital do estado do Paraná, reunia travestis na passarela vindos de todas as cidades, todos os municípios aqui do estado do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, praticamente o Brasil todo vinha para cá para assistir o Gala Gay, que começou como Baile dos Enxutos. E um detalhe, eu apresentei 19 anos este concurso e durou aproximadamente uns 30 anos. Seu nome, minha flor? Nara, Nara, de onde você é? São Paulo, amor. E é a primeira vez que você concorre aqui? É. E o que você está achando do concurso? Maravilhoso, sensacional, é 10. 10 mesmo, 10 para vocês. Apesar de eu ser daqui, mas minha transformação foi lá. Foi lá que eu me tornei uma linda boneca como estou agora. Esse meu trabalho de apresentador foi para o rádio, para a televisão, e a gente transmitia o Baile dos Enxutos, o Gala Gay, direto do Operário para o rádio e também para a televisão. No começo dos bailes, era uma passarela alta, entendeu? É lá onde a gente desfilava. Depois mudou, entendeu? Mas, assim, o pessoal do Operário, eles tinham muito respeito. Eles ganhavam muito dinheiro com a gente. Nós estávamos todos os dias nas esquinas da cidade, sendo chacota, sendo humilhada, levando ovada, batatada, pedrada. Mas naquele dia, nós éramos as estrelas. Ele começou o Baile dos Enxutos mais nesse clima do luxo, mais nesse segmento do luxo. Belos vestidos, muito brilho, muita pedraria, né? Isso, começou assim, vestido longo e tal. Só que tinha um detalhe, mesmo na época do luxo, do vestido, a segunda parte do desfile sempre foi em traje biquíni. Ou seja, né, um biquíni já mostrando o corpo, alguns já vinham de topless, né, sem a parte de cima, já com uma boa maquiagem. Quem já sentia que o corpo estava bem, já estava explorando mais, tirando a parte de cima. Na segunda parte do desfile, da metade para frente, nesses 30 anos aproximadamente em que durou esse Gala Gay, Baile dos Enxutos, aqui no Operário em Curitiba, já foram tirando fora o vestido, esse lado do luxo, tal. Mas esse luxo foi transferido para a roupa curta, para o biquíni, sabe? Pedras no biquíni, muita lantejoula, enfim. E começou a ser explorado o corpo. Eu tenho uma foto minha, um vestido preto transparente, com 2 estrelas de strass no seio, entendeu? Coisa mais linda do mundo. Agora já tô coroa, né? Mas eu sei o que eu vivi. E eu sei o que elas viveram. Infelizmente, a maioria delas já não está mais aqui para contar a história. Mas eu estou. Eu estou aqui para contar e para dizer que nós sobrevivemos. Me lembra assim, um detalhe, um episódio durante o desfile. Um travesti de aproximadamente 1,90 m de altura, ele é magro, né? 1,90 m de altura, e ele veio de São Paulo e estava confiante na sua vitória. E ele não ganhou, não pegou nem o 3º lugar, não alcançou nem a 3ª colocação. O que ele fez? Ele foi até o camarim
e voltou sem roupa, sem o biquíni, totalmente nu, entende? E ele tinha assim um membro um tanto avantajado. O que ele fez? Ele tirou para fora assim, mostrava para a comissão julgadora, sabe, como um revólver, mostrava e falava alguns palavrões ali, né? Muitos partiam para cima da comissão julgadora. Eu tinha um jogo de cintura muito grande, eu administrava, eu como apresentadora cuidava muito nas palavras para não dar ênfase para um menos para outro, sabe? Eu tinha muito cuidado. Teve jurado que caiu do primeiro andar ali, porque ali era assim, o mezanino, né? O operário, ele tem o salão de baixo e a passarela lá em cima. E os jurados ficavam, tipo, no mezanino, na altura da passarela, né? Eram muitas trans, muitas. Mas pessoas trans. Era Márcia Regina, era Tuca Rubirosa, era Julie Anderson, era Lorelei Smith, a Brenda Blue, Carla Preta, Baby Garru, Baby Pancada. Era tantas, eu não vou conseguir nominar todas, sabe? Mas eram pessoas que enfrentavam a sociedade, entendeu? Elas não deitavam, vai tomar, né? Vai se lascar, mas que eu vou viver, eu vou ser quem eu sou e pronto. Este concurso realizado no Operário, Sociedade Beneficente e Protetora dos Operários, conhecida como Ópera Rio ou Sociedade Operário, no Alto São Francisco, na Praça João Cândido, aqui em Curitiba. Hoje não existe mais nem o prédio, né? Foi destruído como patrimônio histórico. Mas naquela época ninguém aceitava uma pessoa trans para trabalhar em nada. Em nada. Em nada. Nem se fosse para ser coveiro, não servia. Porque o preconceito era generalizado. Ninguém aceitava uma pessoa trans para nada. Então, a trans servia só para prostituição. Não é como hoje. Hoje eu sou uma cuidadora de idosos, hoje eu tenho uma profissão. A gente começava a se montar às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde para as 8 horas da noite e sair. Naquela época eu tinha o quê? 16, 17 anos, então eu não... Era menina, né? A garota. Era um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Quando dava 10 horas da noite, eu tinha que sair vazada. Porque daí chegava as outras, entendeu? Aí chegava as peitão, as bundão, né? Aí elas botavam a gente pra correr. Eu tenho uma facada nas costas. Porque uma vez eu saí com um cliente e a gente fez um programa e ele me amou, ele pá. No final das contas, depois dele já, né, ter finalizado, ele se revoltou. Eu tava de costas, ele enfiou a faca nas minhas costas. Faltou 1 centímetro para perfurar o meu pulmão. E além de tudo, me deixou no motel e ainda deixou dinheiro para pagar o programa. Como se aquele dinheiro do programa pagasse o que ele tinha feito, a violência que ele tinha cometido contra mim. É muito difícil, é muito complicado você achar assim, poxa, será que eu sou só isso? É triste. Eu vi tanta gente morrer. Eu vi tanta gente perder a vida por nada. Tomar uma facada, tomar um tiro, assim, por ser trans. Por isso, hoje, eu tento esquecer, sabe? Eu tento me afastar desse mundo. Porque é muito complicado. Matava um travesti na esquina.
Vamos dizer assim, mataram 8 horas da noite. 6 horas da manhã, o corpo estava lá ainda. Que a polícia não queria nem saber. Quantas vezes nós ir lá, juntar a bicha morta, botar dentro de um carro, arrumar um carro, botar dentro do carro e levar. A partir dos anos 77, 78, por aí, daí a Márcia Regina comprou um terreno no cemitério Santa Cândida. E daí ali a gente teve um lugar para poder enterrar as nossas meninas. Então, ali tem muito mais de 40, 50 trans. E daí elas puderam ter um pouco de dignidade de ser enterradas. Márcia Regina é um nome que vocês devem guardar muito na mente de vocês, porque foi uma pessoa que mudou a situação e falou e decretou: esse terreno vai ser para as trans que precisarem ser enterradas, porque nós vamos ter muitas trans que vão precisar desse lugar. Isso nós estamos falando de 30, 40 anos atrás. Conta a lenda que um dia um policial veio de cavalo e quis botar ela para correr. Ela passou, deu uma rasteira e derrubou o policial de cima do cavalo. Derrubou o cavalo com a rasteira. Entendeu? Isso conta a lenda, eu não estava presente nisso. Não existia meninas. Para eles, nós éramos homens vestidos de mulher. Então, eles batiam, eles espancavam, eles judiavam. Nós sofríamos todo tipo de violência que você possa imaginar. Às vezes você ia e ficava meia hora lá, às vezes você ia e ficava 3, 4 dias. Um dia eu desci, eu morava na Visconde de Guarapuava, eu desci e tinha um mercado real, no meio da quadra. Eu desci 10 horas da manhã para ir buscar pão e voltei para casa 3 dias depois. Eu estava jantando e num restaurante português e falaram: volta correndo por Marrakech, porque tá pouco. E eu saí voando. Quando atravessei ali, que eu entrei na Marechal Deodoro, eu já vi lá em cima, assim, só esse giroflex, era um pinheirinho lá em cima. E eu estava, acho que de bermuda, na época não se usava bermuda, mas não sei, um jeans curto, entende? Caça-siri, não lembro. Mas uma roupa assim bem, entende? Uma camiseta largona, tal, né? E eu lembro que eu comecei a descer a rampa e eu vi uns caras lá com metralhadora, com não sei quem, todos de terno. E alguém disse assim: é essa aí, e é essa aí. E o cara de terno procurando, e eu na frente dele. Só que o cara tinha 2 metros de altura, eu tinha 1,50. E o cara procurando, e o cara dizendo: é essa aí. Aí o cara fez assim. E olhou para o outro e disse: quem? É ela que é a dona. E o cara olhou para mim. Olha, eu não lembro se o cara não esboçou um sorriso. Como quem diz: você está de brincadeira, cara. Isso aí. Dono disso aqui, que vocês estão dizendo que está pervertendo uma cidade inteira na época de 800 mil habitantes. Dificilmente eles faziam batidas e encontravam alguma coisa. Na maioria das vezes, não encontravam nem os menores, nem droga, nem coisa nenhuma. Era só para mostrar, fazer um pouco de intimidação mesmo. Eles, enquanto policiais, se acham muito machos, né? E aí você que é gay, eles podem até transar com você, mas o viado sempre fica sendo você, né? Que a gente conseguia se comunicar sem que as pessoas entendessem, entendeu?
Então era o bajubá das monas, que a gente conseguia se proteger usando essa linguagem. Os Alibã, os Alibã, os Alibã, que era a polícia. Picumã, cabelo. Odara, coisa grande. Matim, coisa pequena. Os Apeti, os seios. Sabe? Então, dava pra gente se proteger. Mona, desacorda com os Alibã, os Alibã, os Alibã. Era cada uma correndo para um lado. A delegacia de menores, volta e meia iam lá, entende? A gente não tinha menores, na verdade tinha Andrezinho, que a gente escondia, entende? Mas era um cavalo de um cara, entende? Mas tinha ali 16 anos. Muitas trans, as poucas que estão vivas hoje ainda, se você vê, elas têm os pulsos tudo cortados. Aí tem essa história das bichas que usavam a gilete dentro da boca, né? Que isso é famoso. E é verdade, é verdade. Cortava metade da gilete e aquela metade, quando a polícia vinha para prender, elas tiravam, como já tinham o bochicho do HIV, sangrou, eles já nem chegavam perto. Só que com isso, elas criaram várias cicatrizes, várias tiveram hemorragia. A história da AIDS chega no Brasil, invadindo o universo carioca, e ainda assim as pessoas dizem isso não vai chegar aqui, não vai chegar aqui, não vai chegar aqui, mas quando chegou de uma maneira muito violenta. E muitos foram infectados, né? E aí a boate passa a ter, inclusive, uma mudança de iluminação. Né? A minha lembrança, ou alguns amigos dizem que não, mas a minha lembrança é que a boate passa a ter, inclusive, uma música mais pesada, até porque também tinha essa mudança dos ritmos, né? A partir de 83, 84, aí a gente vê algumas bandas, né? Nascendo nessa época de 84, diferente da discoteca, enfim. Mas também a luz ela começa a apagar para, muitas vezes, as pessoas não se verem, não serem reconhecidas. Né? Foi impactante, porque era uma doença que ninguém sabia, né? O que podia causar, como que pegava, como que infectava. Eu lembro que eu estava em Santa Catarina, até vendo uma matéria no jornal, e nessa matéria apareceu o Cazuza entrando na piscina de um hotel, e as pessoas simplesmente saíram da piscina, porque ele já estava contraído, né? Eu tinha contraído, e eu achei aquilo assim muito terrorizante assim na minha cabeça, porque o preconceito realmente não é só contra os gays, né? Mas aí a doença do gay não é só a doença do gay, né? A gente tinha medo de ir nos bares, nas boates, beber o copo que a casa te oferecia, aquilo estava bem lavado, se pega pela saliva. Foi um momento de terror mesmo, de horror. Refreou essa onda progressista que estava vindo, muito legal, de conquistas, de abrir espaços, deu uma refreada bruta, e tanto que logo em seguida a gente caiu nos anos 90 em termos de cultura pop, né, no grunge, que era aquela coisa, camisa de flanela, despenteado, vamos tocar um rock aí, muito triste. Que era exatamente o oposto, né? Do boom, da discoteca, do new wave, colorido, dançar, sair, alegria. Aí teve a ressaca, o ressacão do depois. Você frequentava a sauna porque era um ambiente específico, um ambiente com uma clientela específica. Então você se sentia seguro quanto a isso, porque você sabia que você não ia ser rejeitado, não ia apanhar, não ia, enfim, ser humilhado muitas vezes, xingado. E elas passaram por um período de muita acusação, de que elas eram verdadeiros transmissores do HIV. Eram os ambientes propícios para a transmissão do HIV. Isso numa visão conservadora, puritana, né?
e punitiva, inclusive. Frequentava a Caracalla, né? Foi a primeira sauna que eu frequentei, né? Que eu acho que é até a mais antiga, no meu conhecimento, né? E era um ambiente onde você se sentia bem à vontade, porque era engraçado, as pessoas não tinha garotos de programa que frequentavam. A sauna ela tem uma característica muito interessante, do meu ponto de vista, que é a padronização. Porque quando todo mundo fica nu, né, você não tem a diferença, quer dizer, da qualidade do tecido da tua camisa para a camiseta que o outro está usando, sabe? Ou da tua roupa cara ou barata. Porque ele está todo mundo com a mesma toalha, com o mesmo chinelo, é tudo muito, muito igual. Eu frequentei vários cinemas em Curitiba. O que eu lembro era o Cine São João, que ficava ali perto da Praça Rui Barbosa. Tinha 2 cinemas também na Praça Rui Barbosa. Acho que era o Lido 1 e o Lido 2. Era um espaço tão marginal que era meio como uma realidade paralela. Você entrava dentro do cinema e você estava numa outra realidade. Acho que era bastante seguro. O único cuidado que você tinha que ter eram com as coisas pessoais e talvez cuidar com alguma pessoa que estivesse ali, eventualmente, de má intenção, ou, por exemplo, abordar uma pessoa que talvez não estivesse bem resolvida com a sexualidade, ou que não fosse homossexual. Havia já uma cultura de como funcionava, e parece que as pessoas que frequentavam conheciam bem essa cultura. Então se praticava vários tipos de intimidade nos próprios bancos do cinema. As pessoas faziam sexo oral, havia uma circulação nos corredores laterais, que eram as pessoas procurando alguém para chegar e ter uma intimidade. Essas coisas são códigos que acontecem ali, muito orgânicos. Havia um protocolo que se seguia. É aquela coisa do olhar, se corresponde, se não corresponde. Ou se a pessoa chegava e sentava do seu lado e, se você não gostava dela, você se levantava, trocava de banco. Tive várias experiências marcantes, como encontrar um colega de trabalho no cinema e havia sempre esse medo de ser reconhecido naquele espaço. Havia uma gama de interesse. Parte da pegação acontecia nas cadeiras do cinema, nas últimas fileiras principalmente. Cada cinema tinha sua arquitetura, o seu jeito ali, que favorecia mais ou menos essas coisas de acontecerem. Também poderia acontecer nos banheiros, nos próprios corredores, pelo menos o primeiro contato, e depois ir para o banheiro para fazer alguma pegação mais íntima. Cheguei a ver homens que levavam uma calcinha da esposa no bolso, e aquilo fazia parte do jogo erótico. Conheci gente do interior que vinha ali para ter aquela experiência. Uma vez um rapaz, que era dono de uma farmácia numa cidade do interior, casado. Davam muitos homens casados naquele lugar. Eu lembro que em 1976 teve o lançamento do filme Guerra nas Estrelas. E foi lançado no Cine Avenida. E eu fui assistir. Eu tinha 13 anos de idade, uma calça bocassino xadrez cinza. E do meu lado sentado um homem bem mais velho. Eu lembro dele, inclusive, o rosto dele. Um pouco assustador até a lembrança, assim. E aí eu lembro de ele me tocar dentro do cinema. E isso foi algo que me deu um estado de, que eu digo, de estupor, né? De não saber o que estava acontecendo, achar que aquilo era coisa da minha cabeça. E eu lembro que ele tentava com a mão esquerda me pegar e pegava, botava a mão no meio das minhas pernas, eu tirava, e aí eu tive que ir embora antes de acabar o filme. Eu, sem querer, acabei sendo candidato em 82 a vereadora. Eram 5 candidatos jovens que representariam o direito, medicina, engenheiros, arquitetos e psicólogos. Eu fazia direito, então eu tinha uma vaga porque eu era aluno de direito. E eu fui candidato e de repente me puxaram o tapete, mas eu falei assim: vocês vão criar a 6ª vaga. E essa vaga eu não abro mão. Mas como assim? Você vai ser candidato representando quem? As minorias. E aí eu fui, sabe, caçando todas as prostitutas, os lixeiros, o varredor de rua, o sapateiro, o pedreiro, o auxiliar do pedreiro.
com letras desse tamanho, a manchete: Paraná terá seu primeiro candidato gay, prometendo 24 mil votos, tudo era relacionado a isso, a 24, né? Ou seja, 24 no jogo do bicho é viado, entendeu? E eu não me identificava com aquela manchete. Aí as pessoas, algumas pessoas na rua, quando começou essa explosão com meu nome e a visibilidade, eu fui agredido, bateram no meu carro, quebraram os vidros. Quando eu estava me dirigindo para a última sessão, às 2h da manhã, para conferir o mapeamento, eu recebo um telefonema de um político muito famoso na época. Mestre, acontece o seguinte: você é um problema. Eu não vou poder, você quer um voto escrutinado de papelzinho, vai dar um apagão, mas eu quero 10 mil dólares. Foi assim, as coisas foram aparecendo. E, por surpresa, foi a Rosângela Coelho que disse assim: não, minha casa está aberta, você venha fazer campanha. Você lembra disso, né, Rosângela? E eu sou muito grato porque ela me tratou com respeito, e nós começamos a afinar uma amizade que perdura há mais de 40 anos. Eu acho que também a gente fica mais velho, já não frequenta mais esses tipos de lugares assim, mais de jovens e tal, porque já estamos também... É outra mentalidade, eu acho, sabe? A gente já passou por essa fase e assim, eu procuro não, vamos dizer assim, causar, né? Às vezes eu vejo alguém na televisão, assim, eu falo, vem aqui para o sofá comigo para ver o resto da série. Aquela Demi Moore, meu Deus do céu, o que era criatura, sabe? Era um sonho, era um bombom, né, de chocolate. Então, coisas que Deus colocou para serem admiradas, para serem cobiçadas, né? O menino até era bonito, entende? Mas, sabe? Mas era um menino. Eu acho que eu fico mais fazendo lá minhas esculturas com a Demi Moore. O meu primeiro caso durou pouco, entende? A guria me sacaneou, né? Que é a história meio que se funde ali com o Marrakech. Mas depois eu comecei que seria, na minha vida, um grande amor. Durou 15 anos, né? Depois, acabou, entende? Aí fiquei, acho que uns 4 anos, mais ou menos, e daí surgiu uma outra criatura maravilhosa, entende? Não era nada a ver com o primeiro. A primeira era alta, esguia, sabe? Nariz assim, grego e tal. E essa era baixinha, entroncadinha, sabe? Parrudinha e tal. Não tinha... Mas tinha um coração assim. Você não sabe o que é amor de velho. Você sofre. Olha, não tem. Entende? É uma coisa que te dilacera e você se segura para não cometer uma heresia. Claro que às vezes eu penso assim, eu acho que eu vou ligar para um disque sexo, sabe? Eu vou pagar para ver. Não tem o iFood, disque sexo no iFood? Acho que eu vou ligar, né? Mas depois você pensa assim, pare com isso, você tá velha, vai para tua cama, toma banho, vai dormir, entende? Mas já pensei, eu sou sincera, já pensei, mas não arrisca que um dia eu não faça, entende? Porque eu acho que enquanto você tem vida, você tem anseios, você tem vontades. Eu tive relacionamento recente, uma diferença de idade muito grande, e eu tenho dito que me surpreendeu muito, né, de eu ter vivido um período onde sofri muito mais preconceito, né, da diferença de idade do que pela própria homossexualidade. Eu hoje tenho 61 anos de idade, e quando eu iniciei minha vida, meu universo, né, homossexual, eu pensando, depois dos meus 30 ninguém vai querer ficar comigo, eu vou estar velho.
Aí quando chega nos 40 tem aquela crise, né? Aí a gente tem a crise do 40, 41, 42, 43, e assim vai ter a crise dos 50. E aí começa a desistir de ter a crise dos 60, enfim. E aí a gente passa a ter realmente, quer saber, é isso mesmo, né? Não tem tu, é tu mesmo com essa idade. Sim, aos 60 anos você acaba tendo um olhar crítico, desacreditado enquanto desejo, enquanto sedução, enquanto tesão, enquanto performance sexual, e aí vai. Então, há um fantasma? Eu acredito que há. Mas eu quero muito continuar me apaixonando. E que se apaixone por mim, muito, porque eu estou vivo. Eu lembro nitidamente, há 1 ano e 2 ou 3 meses atrás, o Albertinho me convidou para ir numa festa. Daí ele disse que não era uma homenagem, porque, nossa, Marrakech e tal, papapá, papapá. E eu lembro que uns dias antes eu tinha pensado assim, eu nunca mais vou beijar ninguém. E daí eu fui nessa festa. Tá? Até tinha um palco que era, acho que quase uns 50 centímetros mais alto, não tinha degrau, e eu fui subir, e daí apareceram mais 5, 6, 7, 10 pessoas para me ajudarem, entendeu? Anciã. E tá, daí aconteceu lá a apresentação, eu falei do Marrakech, e daí desci desse tablado, sentei. Tinha umas cadeiras muito confortáveis, assim, bem tropicais, entende? E fiquei sentadinha ali, nisso veio uma criatura, entende? Mas era a senhora criatura, brincando, em 50 anos mais nova que eu, entende? E falou assim, você sabe beijar? Acho que foi isso. Eu disse, sei. Ela disse, você me dá um beijo? Falei, dou. Sabe, tipo, cara, não era uma cocota, entende? Mas não era uma mulher, era a mulher, a gata. E daí eu, muito da tímida, né, sem graça assim, eu peguei aqui e dei um beijo. Aí ela disse assim, não, eu não quero selinho, eu quero beijo. Eu falei, então vem aqui. Quando eu falei, venho aqui, ela se ajoelhou. Cara, peguei, aí sim saiu o beijo. Entende? Eu acho que até nesse meio tempo, até o Albertinho chegou e acho que ficou esperando, entende? E não deu para acreditar, né? Foi um prêmio para mim. Mas a verdade é que, para mim, aquela festa foi completa, né? O coração ficou assim meio... porque daí eu saio desse chão aqui que eu vivo, né? E eu fico meio flutuando, que nem balão. E daí, para me pegar e me trazer de novo, né, para essa realidade, eu sou muito sonhadora. É muito difícil. Aí eu fico ali 4, 5, 10 dias, sabe? Então, o bar que eu tenho como um bar mais próximo do meu coração é o Nick Havana Bar, que eu fui residente durante 12 anos, os últimos 12 anos do bar. Tinham noites temáticas, a gente lançou umas festas muito engraçadas, assim, Homens de Batom, que eram umas festas que tocavam músicas para casais gays dançarem tic-to-tic, de rosto colado, se quisessem. Não eram todos que tinham coragem ou que gostavam desse estilo. Mas a gente teve várias festas fantásticas lá. Tinha um barman incrível, que fazia uns drinks maravilhosos, e ele era barman mesmo. Aqueles que te ouvia, você podia ir chorar tuas mágoas, que ele conseguia ainda fazer todo o serviço dele e ainda ser simpático contigo no balcão. Eu acho que o maior sucesso do bar foi ter reunido essa turma, que era uma turma muito,
muito ligada em moda, muito ligada no que acontecia na época, em termos de cinema, de literatura, de artes plásticas. A gente, sabe, todo mundo ali tinha assistido, tinha visto, trazia uma informação nova. Então, a turma era muito legal. O Época não acabou, ele mudou de endereço, né? E passou para outros nomes, né? Mas o Época, a gente não sabe. A gente teve 1000 e poucas pessoas durante a noite e 10 horas da manhã o prédio fez assim. E que bom que não tinha ninguém lá, né? Então, fica um ponto de interrogação. Eu tinha um estilo de vida onde, digamos, eu acordava às 5 ou 6 horas, né? Porque era esquema de obra, de trecho e tal. E ali no Marrakech era o horário que eu estava indo dormir. Só que eu senti vontade de ter novamente a minha vida. E daí começou a Itaipu e próximo, ali na Mariano Torres, esquina com a 15, tinha um escritório da Unicom, que era a junção das 5 maiores construtoras, e que eu falei, eu vou levar meu currículo, né? Eu tenho um currículo bom, entende? Já fui funcionária da Petrobras e tal, não custa. E daí mandei o currículo, fui lá levar o currículo. Entreguei o currículo e tal, bababá, e continuei tocando Marrakech. Quando veio a resposta, né? Que eles estavam me convocando para eu ir fazer a entrevista em Foz do Iguaçu. Aí eu deixei o Marrakech, viajei, né? Fui, fiz a entrevista e tal, papapá, papapá, e fui aceita. Era uma sexta-feira e tocamos a noite inteira. O sábado, o dia inteiro. O sábado da noite, o dia inteiro, iam embora, voltavam, tomavam banho, café, voltavam. O domingo e o domingo à noite. Quando foi segunda-feira de manhã, eu falei, não, agora para. Agora para, porque agora já deu. Imagine, coitado dos vizinhos, cara. E daí terminou Marrakech. Mas eu usei a frase, só nós e o Pelé. Parar no auge. Não deixar cair. Olha que bonito, né? Eu estou emocionada até porque eu preciso dizer isso. Eu estou num teatro, né? Dando esse depoimento, fazendo esse depoimento para você, num teatro que tem a ver com a minha história. Estou na minha cidade, que é Curitiba, onde exatamente eu tive essa primeira experiência em espaço que tinha um perfil, né? Não tinha me caído a ficha ainda que quem faz a história do movimento LGBT, a história da vida noturna LGBT, inclusive, são as pessoas. E cada pessoa tenha o seu ponto de vista ou a sua experiência pessoal daquele lugar, né? Daquele grupo. O direito à vida é um direito universal. Independente se eu sou uma mulher lindíssima, se eu sou uma mulher com barba, se eu sou uma mulher sem peito, se eu sou uma mulher careca, o direito à vida é de todos. Não é só falar dos espaços físicos e também não é só falar das pessoas, é falar das relações, né? E essas relações, elas não podem ficar somente na memória, porque a memória vai se embora com a morte de todos. De alguma maneira, a gente tinha um lugar para poder rir, cantar e dançar. E isso é muito bacana registrar, é muito bacana enaltecer a existência desses lugares. Até porque, quando você registra o espaço físico, você registra que essa sociedade tinha quem frequentava. Essa sociedade tinha um universo e pessoas, né, gays ou simpatizantes, que estavam lá. E que isso faz parte da nossa história e da construção que a onde nos chegou.
Música